Família palmeirense, Palmeiras se preparando para enfrentar aí o Botafogo, né? Jogo decisivo, oitava de final de Mundial de Clubes, pessoal, não é pouca coisa, muita grana envolvida, né? E o Palmeiras com a grande possibilidade aí de ir para uma semifinal de Mundial de Clubes. Eu sei que isso aí é para deixar o torcedor rival triste, né? O torcedor rival não vai gostar de escutar, mas hoje o Palmeiras tem um grande time, a expectativa do torcedor palmeirense não poderia ser melhor, é uma das melhores possíveis, né? Até porque o Palmeiras chegou numa semifinal de Mundial de Clubes, não foi à toa, né, pessoal? Tem que ter mérito, né? Claro, talvez o torcedor esteja naquela esperança de fazer uma grande partida no Mundial de Clubes, que não fez ainda, ok, pegou um europeu, não fez, ok, mas, pessoal, contra o Botafogo, eu acho que é um time qualificado para o Palmeiras fazer um grande jogo, passar e já colocar medo nos rivais, né? Porque queira ou não queira, o Palmeiras hoje, os rivais já começam a olhar com outro olhar, porque sabe, quando o Palmeiras chega nessas fases aí de oitavas, quartas e semi, o Palmeiras sempre coloca um nó na cabeça dos adversários, né? Então a expectativa é a melhor possível, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo, né? Band Sport, link na descrição, final do vídeo deixa a minha opinião, pessoal. Vamos lá. Mas vou dizer isso também para o Palmeiras. O Palmeiras também pegou o pior adversário. Porque é um confronto que sim, é possível. É um confronto possível contra um time brasileiro. Claro. Isso para mim tem um peso bem importante. Quem ficar pelo caminho é frustrante. Bem importante. Então, o Botafogo pode chegar lá e se entrincheirar contra o Palmeiras. Se fosse qualquer um outro europeu, poderia. Contra o Palmeiras, não. Não dá pra fazer isso. Você tá jogando com um time que você enfrenta todo dia, que você ganhou 5 seguidas, que não sei o quê, que você não perde há não sei quanto tempo, que você ganhou o Brasileiro ano passado. É um confronto que te obriga a ter um pouco de coragem. O Palmeiras idem. Nessa linha, um amigo meu, o Palmeiras, falou assim: se você perde do PSG, eu saio do estádio feliz e tomando uma cerveja, porque eu sei que era um. Só que se do Botafogo eu não vou nem tomar uma cerveja. Isso, exatamente isso. E é um pouco. Se o Flamengo perder do Bayern, vai ter algum rubro-negro, vai ficar chateado, vai falar: oh meu Deus, e agora? Que ou o Fluminense Inter de Milão. Ou o Fluminense. Eu acho que a eliminação entre Palmeiras e Botafogo, seja ele quem caia. Tem alguma sequelinha, né? Cara, você carrega esse negócio de alguma forma. Pô, sequelinha não, no Palmeiras. Todo ano você vai enfrentar o mesmo time. Eu lembro ano passado. O quê? O Palmeiras vai ter cobrança grande. Você acha grande? Vai. Vai, mas sim. É que talvez o Inter Miami grudaria nessa eliminação. Não é só isso, Vassão. Viraria. Veja bem. Augusto, Tirone, pare com o seu show. Show de truque. Os europeus estão fazendo exatamente o mesmo que os grandes aqui fazem nos estaduais. Começam devagar quando não vale nada e nas fases finais vêm com tudo. Veremos. Mas desculpa, Massa, eu te interrompi, mas aquela mensagem era me... Não, veja, você tem que olhar o diagnóstico na metade do ano passado, qual era? É isso aí. Falta jogador, né? O treinador não tem as peças necessárias para acompanhar o Botafogo. Para acompanhar o Botafogo, que investiu pra caramba naquele meio do ano, certo? Ou o próprio Flamengo, que já partia de um princípio Essa mesa falou maior. Várias vezes sobre isso. Ok, então você teve lá, mesmo com o time que tinha estratégias erradas nas Copas e um futebol ridículo contra o Botafogo no Brasileiro, certo? Mas ainda tinha Breno Lopes, tinha Rony, né? Tinha lá um fim de feira no sentido de jogadores que estavam saindo do Palmeiras. Bom, com a negociação do Vitor Reis, com a negociação do Estevão, Hendrick, tudo consolidado, o Palmeiras perguntou ao Abel Ferreira: o que é que você quer? Eu quero azeitona, ervilha, milho, quero alface e tomate. E também camarão. Beleza. Enfim. E ele recebeu azeitona, milho, ervilha, tomate, camarão, filé mignon, seja lá o que for. E até aqui não há um sentido de time. Chegou a ter, né? Eu hoje falei na minha live Raiz de manhã o seguinte: a melhor atuação do Palmeiras esse ano foi contra o Internacional em Porto Alegre. Certo. Aí o desavisado vem lá no chat e fala assim: mas o Inter está na zona do rebaixamento. Mas na época não estava. Não tinha perdido a 15 jogos. Era invicto. Não perdia 15 jogos. Aquela foi uma partida perfeita. Uniu marcação forte, qualidade no jogo, eficácia para fazer gol, consistência, que era isso que se esperava do Palmeiras no Mundial.
Tudo bem, o Palmeiras não ganha de ninguém do G6, e não é de hoje. Agora, não tem desculpa, tem 400 milhões envolvidos em reforços. Entende? Isso são fatos. Claro. São fatos. Não estou aqui cornetando, nem, nossa, o Massa, puxa, nada. São fatos. Então, diante deste quadro, eu tenho certeza absoluta que a presidente Leila, o Paulo Buozzi, o Maurício Gagliotti está lá também, não como dirigente do Palmeiras, mas fazendo parte como uma espécie de conselheiro, que eles conversaram com o Abel Ferreira e com o Anderson Barros na terça-feira à noite. Depois do jogo? Não, o jogo foi segunda. Não, depois, enfim. Na terça-noite, certo? Falou, olha, isso que nós vimos depõe contra a instituição. Você tem tudo aqui. Você tem as mesmas coisas que o Real Madrid tem para disputar o Mundial fora do campo, você tem também. Tem um ou outro software que chega primeiro para os caras e tal. A uma ou outra coisa. Você tem 4 toneladas de equipamento, tem feijão, tem bola. Você queria o 9 está aí, agora tem 2 e nenhum dos dois joga. Nenhum dos dois consegue jogar bem. Você tem o Felipe Anderson, é bom jogador, não consegue se firmar. Toda hora troca. Você tem 2 meias. Nenhum dos dois consegue jogar. E ele fala, não, um joga melhor quando entra. Pô, você contratou meio jogador? O Maurício é meio jogador, ele só serve quando entra. Cara, então tem coisas que são incompreensíveis. Facundo ele não é aquilo que o Abel quer que ele seja, para extrair o melhor dele. Então, assim, está tudo isso sendo discutido e precisa ser discutido, certo? Isso não quer dizer que Leila Pereira, se tiver um tropeço, tomar uma goleada do Botafogo, não vai pensar em renovar com ele. Vai pensar em renovar, continua pensando em renovar. Agora, é preciso que neste 1 ano e meio do Abel, é preciso que ele volte a ser o que já foi. Porque ele está se tornando um treinador como os outros. A desculpa é 1 centímetro do pé do Flaco, a boa mão que bateu no Gustavo Gomes, o Rocha foi expulso contra o Botafogo, né? E domingo e sábado já está pronto. Vai ser o calor. Vai ser o Palmeiras ganhando ou perdendo, o Abel Ferreira vai falar do calor. E tudo bem, vai estar calor. Vai fazer calor, mas vai fazer para os 2 times. Vai fazer para os 2 times calor. O europeu, na teoria, é pior, né? Então, mas não é. É Palmeiras e Botafogo. Agora, posso fazer uma pergunta? Desculpa. Só para concluir. Hoje conversei com a Mariela Ruiz, vocês sabem, ela mandou beijos para todos aqui, para a nossa audiência também, que ela tem, né, fontes lá, e que se aventou a possibilidade de dobrar os laterais, Marcos Rocha e Giai, para marcar o lado esquerdo, Cuiabano e Alex Telles. Então, se você pensa só em neutralizar o adversário, você não joga. Entendeu? É preciso um algo mais. O algo mais. Qual seria o algo mais? Mais um no meio. Você coloca o Alan para dentro e empurra o Rios para a direita. Porque aí o Alex Telles vai ter que, em tese, marcar o melhor jogador do meio-campo do Palmeiras, que é o mais habilidoso, deixando o Estevão e Paulinho para o segundo tempo. Tá? Essa aqui é a minha ideia. Você quer dobrar a lateral? Não é esse o problema. Dobra a função. Que função? Você tira o 8 do meio, põe do lado. Põe Maurício e Vitor Roque e o Alan por dentro, porque o Alan vai fazer o lado esquerdo também. É uma coisa que eu não concordo, pessoal, é dobrar a lateral. Não existe isso. Coloca um cara da posição, coloca um cara para jogar. E outra coisa, pessoal, já dizia Luxemburgo, o medo de perder tira a vontade de ganhar. É isso aí. Acho que tem que jogar para cima, tem que jogar para vencer. Não sei porque o Palmeiras se preocupa tanto em não perder. Ok, é um ponto, mas não podemos também esquecer. Vamos vencer. Vamos fazer um bom jogo, uma boa vitória em cima do Botafogo, que o Botafogo tá engasgado, né? Pra gente já ir pra umas quartas de final com moral, né? Eu acho que tem que pensar desse jeito e não tá dobrando lateral, pessoal. Pelo amor de Deus, né? E joga com ala, certo? Giai de terceiro, e é isso.
A pergunta que eu ia fazer, Vesta, faço para você. Por que a gente fala que os europeus uma hora vão jogar e não sei o quê, e isso não vale para o Palmeiras? Fez uma primeira fase ruim, mas o Palmeiras não pode, de repente, jogar bem ou jogar bem? Não, porque tá ruim, porque não sei o quê? Porque não é a característica do Palmeiras. O Palmeiras na Libertadores, ele não vai bem desde o começo, nessas últimas todas, é desde a fase de grupos. Pelo contrário, ele é 100%. Ele até, amigo meu brincou, se os 3 jogos do Mundial fossem contra o... Ele brincou lá, era Porto, Libertar, pegou lá os rivais e transformou como se fossem sul-americanos, tivesse feito 3 vitórias, 9 pontos, 8 gols a favor e 1 gol contra, se fosse numa Libertadores. Porque ele sempre teve essa característica. O Palmeiras não liga esse agora, a partir de agora sou eu. Não, ele sempre é ele, desde o começo. Eu não acredito nisso, assim, sinceramente. Sabe por quê? O europeu eu acho que sim, mas o Palmeiras não. Porque como o Massini falou, eu concordo com o Vessone também, além de ser uma característica desse time, desse trabalho, não existe esse sinal recente. O ano passado não existiu, pelo contrário, né? Quando começou o mata-mata com jogos desafiadores, Flamengo numa Copa, Botafogo na outra... Ramelou. Foi invertido até. No mata-mata com o Corinthians, ramelou, né? Nos jogos grandes... pela liderança do brasileiro, ramelou. Isso já com os jogadores desse ano. Então, não existe esse sinal recente, você entendeu? Para você se apegar. Tá ficando mais distante o grande momento, o grande jogo, a grande situação que o Palmeiras tem que fazer. E claro, é aquilo que o Massini falou. Não é só o Abel tem, ele tem, a comissão técnica do Palmeiras tem, os jogadores do Palmeiras tem, que dá uma resposta que não vem há bastante tempo, né? Então, assim, o Paris Saint-Germain não joga mal há um ano, pelo contrário, não é que o Palmeiras joga mal há um ano, mas o Palmeiras não tem grandes partidas há bastante tempo. O PSG teve milhões, o Bayern teve várias, né? Eu acho que é um pouco a gente superestimar, e acho que os times brasileiros têm limites também, né? Não é uma coisa vou ligar a chave, vou botar tal e vai começar a jogar pra caramba. Informação que chega aí, Palmeiras encaminhando aí a contratação do Ramon Sosa, que é do Nottingham Forest, não para o Mundial, claro, mas para depois. Aí é aquilo, que seria o substituto do Estevão. Isso vai colocando cada vez mais carga na comissão técnica do E vem mais, o Luciano do Mamelodi, vocês viram jogar? O Canhotinho? É isso. Também interessa. O Palmeiras está de olho nele. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai para uma rápida... Fala. Desculpa, Pode falar. 3 milhões de euros, né? Dinheiro de pinga. Depende para o Palmeiras. Sousa se fala em 15 de euros. Tá bom, vai pagar. tem grana, Sousa, tem premiação aí, vai, tá tudo tranquilo. Vamos para uma rápida parada aqui no G4. Família palmeirense. Palmeiras discutindo, né? Possíveis reforços, né, para o Palmeiras aí. Mas, pessoal, acho que o foco agora tem que ser o Mundial de Clubes, né? O Mundial de Clubes tem que ser o principal objetivo desse momento, né? Claro, Botafogo vai ser difícil, sem sombra de dúvida. Vai ser um adversário complicado, né? É um adversário onde o Palmeiras conhece bastante, o Palmeiras já sabe como é que joga, né? Não é de hoje, é de bastante tempo, né? Então, sem sombra de dúvida, tem tudo aí para o Palmeiras fazer um grande jogo, né? E tirar essa nhaca aí contra o Botafogo, né? Sem sombra de dúvida, é um rival direto na briga pelo título, né? Inclusive os botafoguenses estão bastante animados, principalmente por quê? Porque eles ganharam do PSG, mas a gente sabe da forma que eles ganharam, né? A gente sabe a forma que eles ganharam do PSG. Então, eu acho que tem grande possibilidade do Palmeiras fazer um grande jogo e seguir aí nas quartas de final, né? Quem sabe com as quartas de final aí seria fantástico, né? Seria, sem sombra de dúvida, o grande objetivo do Palmeiras. Claro, pessoal, a gente sabe que o Palmeiras está precisando e necessitando, né? Necessitando de uma grande partida, né?
eu digo uma grande partida, uma partida convincente, né? Principalmente com um bom futebol, né? Vamos ser bem claro aqui, né? O Palmeiras, eu acho que tem time, né? Acho que o Palmeiras tem time para fazer um grande jogo, sem sombra de dúvida, né? A gente sabe que é um grande adversário, é um adversário que, queira ou não queira, sempre tá dando trabalho ao Palmeiras, mas, pessoal, nós temos que ser realistas, né? Hoje, o Palmeiras tem um elenco qualificado, tem um grande elenco, né? Então, sem sombra de dúvida, o Palmeiras está precisando fazer uma grande atuação, sem sombra de dúvida, né? Vamos esperar que isso aconteça, né? Esperar que o Palmeiras faça uma grande partida, principalmente quando se fala aí de oitavas de final de um Mundial de Clubes, né? Então, eu acho que o Palmeiras vai fazer uma grande partida, né? Eu sei que muitos estão preocupados, com medo do Botafogo, né? Mas eu acho que quem quer ser campeão, pessoal, não precisa ter medo, né? Não precisa. Respeito é uma coisa, medo é outra totalmente diferente, né? Palmeiras iniciou aí um processo aí, principalmente se fala muito em contratações, né? Esse Luciano do Mamelodi, né? Demonstrou ter muita qualidade, né? Ramon Sousa, né? É outro jogador, possíveis substitutos ali para Estevão, né? Inclusive se discute muito aí Estevão, né? No banco de reserva, podendo entrar só no segundo tempo, né? Contra o Botafogo. É complicado, né? Se você deixa no banco e o time perde, as críticas vêm pro treinador, né? Então, eu acho não, tenho quase certeza que Abel Ferreira vai manter Estevão no jogo, né? E sobre o substituto aí, né? Sousa, Luciano, né? Principalmente esse garoto aí só tem 26 anos, é um cara jovem, né? Do Mamelodi, né? O cara é um habilidoso esquerdo, o cara parece ter muita qualidade, né? Parece que ele já até visitou a seleção brasileira de base, né? É um grande jogador, pessoal. É um grande jogador. É uma aposta? Mas dependendo do valor, né? Inclusive aí, Paulo Mancini trouxe com exclusividade os valores bem abaixo do mercado, né? Então, acho que se é uma aposta, não teria melhor do que fazer um investimento aí, né? Até porque a tendência, né? Esse menino aí dá certo, né? Saiu jovem do futebol brasileiro, foi direto para a Europa. Não sei, eu não vou ser bem realista. Né? Às vezes você pensa de fazer uma aposta, mas fica com o pé atrás. Mas é como eu disse, dependendo dos valores, vale a pena, né? Se valer a pena, quem sabe aí o Palmeiras não faça um investido e não traga o garoto, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.